Dajiahao! Olá, alunos, tudo bom? Bem-vindo a mais um Mandarincast, o seu podcast autêntico de língua chinesa. Eu sou o professor Arthur e estou junto com... Eu sou o professor Shen, né, ou conhecido como professor Shen. Arthur, hoje, né, vamos trazer, né, explicação, né, para uma dúvida que é muito frequente, né, que os nossos alunos têm, é sobre o uso, né, da partícula de, né, porque você vê ele em vários tipos de lugar diferente, né, então tem muitos alunos, né, independente se é no nível iniciante ou intermediário, AD, né, que o pessoal tem essa dúvida. Então vamos esclarecer um pouco essa dúvida hoje? Exatamente, hoje o Mandarincast, né, vai ser um pouco diferente, vai ser um especial, né, com uma aula para vocês da partícula de. Acredito que nem o Jay falou, para alunos básicos intermediários, são uma das perguntas mais frequentes, né, de como utilizar de forma correta, porque às vezes o aluno consegue identificar numa frase, ele consegue traduzir, porém ele não consegue utilizar. Então a gente trouxe aqui um guia básico, né, Chen? Que eu acho que responde 90% das perguntas que os alunos fazem, né, sobre o DAN, porque depois a gente pode fazer um especial 1 do DAN, um especial 2, porque vai ter DAN para outras funções, mas sabendo essa, você já consegue saber 90%, né, Chen? Exatamente. E vale ressaltar também, né, que todo esse conteúdo, né, está no nosso livro também, né, do Chinês de Verdade, né, o Mandarim, Idioma do Presente. Exatamente. E agora, uma grande novidade para vocês, se vocês quiserem adquirir o nosso material didático, né, se encontra na nossa página na bio, né, do Instagram, você tem o link que direciona direto para o nosso site, ou na própria amazon.com.br. É só você escrever Chinês de Verdade que você encontra o nosso material lá. E essa dúvida está explicada lá também. Então, aqui é só um gostinho para vocês conhecerem um pouco mais da nossa metodologia. É o chinês de verdade, né, que é criado por um brasileiro que sabe falar mandarim, e um chinês nativo, né? E a gente tentou juntar exatamente, né, o melhor dos dois mundos para poder explicar para vocês. Então vamos lá, Chen, vamos explicar então a partícula de em mandarim. Lembrando que partícula em mandarim se fala zhuci. Então vamos falar sobre zhuci, né, que é o de. Isso, vamos conhecer o de, né? Será que é o Dan lá do Bob Esponja? Exatamente. Acho que a primeira coisa que tem que falar para os alunos é tomar cuidado com a pronúncia, né? Porque muito aluno acaba falando D por conta do português. Lembrando que o som do E em mandarim é som de né? Então a pronúncia da partícula é D e não D. Então, lembrando que é o D, que é... A primeira coisa que acho que os alunos acabam aprendendo, né, tinha que ser com os pronomes pessoais, né? Então, primeiro a gente tem que saber todos os pronomes pessoais, né, que é o básico do mandarim, que é quando o aluno começa, que é eu, você, ele ou ela, né? O que acontece quando a gente coloca o Dutch essa partícula com os pronomes pessoais? Exatamente, né? Que quando eu comecei a aprender, né, português, nossa, até para esses pronomes quebrei a cabeça também, né? Porque em português, né, a gente tem realmente pronome pessoal, né, inclusive dentro do pronome pessoal tem aquela divisão ainda, né, pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo, né, que é mim, mim, ti, contigo. Exatamente. E o legal do mandarim, para vocês verem, né, que o mandarim ele é muito mais simples, né, do que o português, né, na parte de gramática. Os pronomes pessoal, a gente tem, né, somente realmente assim, wo, ni, ta. Né? O ta tem duas versões, né, para masculino e feminino, mas a pronúncia é a mesma. E tem o woman, niman e taman, né, que representa eu, você, ele, ela, nós, vocês e eles, eras. Né, e isso, né, a gente utiliza também, né, para aqueles pronomes do caso oblíquo que a gente acabou de falar, né, que é me, nos, né? Então, exatamente. Então, muito bom ressaltar, o Tim falou dos singulares, né? Que é o wo, ni, ta, seria eu, você, ele ou ela. Para fazer o plural, a gente adiciona outra partícula, que é o man, que é a partícula do plural. Então, woman, nós, niman, vocês, haman, que pode ser tanto eles ou elas. E
temos as primeiras transformações aqui junto com o the, né, Chen? Exatamente. Então, usando, né, a partícula the, né, que é um auxiliar, você pode utilizar o the junto com os pronomes pessoais e você transforma ele para um pronome possessivo, né? Ou seja, o the, nesse caso, ele indica pós, né? Então, para você ver, é bem simples. A gente trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, eu, né, pronome pessoal, eu. Para mudar para pronome possessivo, meu, é simplesmente acrescentar o the, ficando wo, the. E outra coisa para você ver também, né, que a gramática do mandarim é muito mais simples. Ou simplesmente o wo, the, ele pode ser representado como meu, minha, meus ou minhas. Justamente por causa que é um mandarim, a gente não tem, né, o gênero gramatical. Né, e também não tem, né, dependendo da situação, você não tem o plural e singular. Né? Você simplesmente indicando a quantidade, você já está representando o plural, né? Exatamente. Por isso que o oda pode significar meu, minha, meus ou minhas. Né? Então, uma única palavra, é muito mais simples que o português. Então, lembrando, a gente tem o, que é o pronome pessoal eu, colocou o oda, meu, minha, meus, minhas. Isso segue a regra com qualquer outro pronome pessoal. Por exemplo, aqui a gente colocou o ta, que é ele. Tada seria seu, sua, seus, suas ou dele, né? E ali também funciona com o plural, como a gente disse, né? Woman seria nós, temos o woman, que seria nós, nossa, nossos ou nossas. Lembrando, tem o ni, tem o ta, feminino, tem outros também, né? Que a gente não colocou aqui na tabela toda, mas qualquer pronome pessoal funciona. Então, a primeira função, né, Chen, da partícula the, essa função de posse, indicando exatamente posse para o pronome pessoal. Então, o the com partícula de posse, transformando um pronome pessoal para um pronome possessivo. Então, a estrutura é simples. Pronome pessoal mais o the, que é o pronome possessivo. Exatamente. Ao invés de você decorar, né, mais 4 palavras novas em mandarim, você só acrescentar o the e você já resolve o problema. Exatamente. Agora, a gente vai ver uma outra gramaticazinha do the, que é quando ele pode ser omitido, né? Porque muitos alunos falam, eu vi uma frase com um membro da família, o papa. Por que não pode ser o da papa? Eu pai. Eu Fica estranho, né? Então, Chen, quando que a gente pode omitir essa partícula the no pronome possessivo? Realmente, né? Quando a gente, né, às vezes, né, você tem uma frase muito extensa, né, e você, ao invés de ficar repetindo muito, né, a palavra the, né, no auxiliar, você pode omitir em alguns casos, né, como por exemplo aqui, né, então, tada mama, a mãe dela. Ao invés de você falar o tada mama, você pode omitir esse the, ficando simplesmente ta mama, né. Então, quando a gente está utilizando, né, o the, né, junto com pessoas, né, família, parentes, amigos, entes queridos, você pode omitir esse the. Além disso, dependendo também, né, você pode omitir junto com locais, como fosse casa, né, as entidades também, escola, local de trabalho. Então, você também pode omitir o the, né, ficando, por exemplo, né, minha escola. Aí você fala 我的学校, simplesmente 我学校. Então fica muito mais simples. Então tem certos casos que a gente consegue omitir a partícula the. E é muito comum, tá, pessoal? Então na fala, principalmente. Então a gente omite bastante. Porque uma frase que acaba tendo vários the, a gente tem que omitir todos aqueles que é possível. Então o primeiro que a gente acaba omitindo realmente é nessa situação. Então, em vez de falar o da gaga, que seria meu irmão mais velho, a gente fala o gaga. Então aqui a gente colocou alguns casos, né? Instituições de ensino, então como escola, faculdade, trabalho, é normal a gente omitir, né? E assim, essa regra só aplica nessas formas, né? Como família, parentes, né? Por exemplo, teve um aluno que falou, meu livro, que seria o da shu. Eu posso omitir e falar o shu? Não dá, né? Porque é um substantivo normal. Você não consegue usar, porque não entra nessa regra. Né? Ou animal de estimação, né? Muita gente tem essa pergunta também, né? Meu cachorrinho, minha gatinha, tava omitir? Não. Eu entendo, eu tenho um cachorro, eu trato como se fosse o meu filho, um membro da família, né? Mas eu não posso dizer o go. Gramaticamente, a gente ainda precisa falar o the go, meu cachorro, né? Então a gente não pode omitir. Então tem essa regrinha. Então sempre omitir, né? Pessoas
entes queridos, né? Isso. Instituições de ensino, de trabalho, casa também, né? Então, minha casa, pode falar o Odiá. Que realmente, assim, né, locais que é próximo da gente, né, que a gente frequenta bastante, né, então você utiliza dessa forma, né? Isso. Então, essa é a primeira regrinha, né, que você pode, quando que você pode omitir a partícula dan, que ela está ali embutida, né? Isso. Então, quando você vê uma frase, Hamama não seria ela mãe, seria a mãe dela, tá? Seria Mama. O segundo caso, né, Chen, é quando a gente quer ligar substantivo com substantivo, né? Isso. Então, que inverte em mandarim, acho que causa muita complicação para o aluno que está aprendendo, né? Que ele tem que sempre inverter, né? E na hora da tradução acaba se embaralhando um pouco, né? Isso, realmente, né? Nesse caso aqui, né, a gente utiliza o the para conectar dois substantivos. Em português, né, gramaticalmente falando, é aqueles complemento nominal, né? Mas não precisa decorar esses nomes aí para não assustar, né? Então, realmente, a gente utiliza o the para conectar dois substantivos. E nesse caso aqui, se você for ver, né, o the, ele tem um sentido muito parecido, né, com o de em português, né? O de, tá, o to, né? Então, por exemplo, né, 学校的书, livro da escola. Então, eu posso realmente traduzir o the, né, literalmente como de, da ou do. Por quê? Porque lembrando, né, chinês, a gente não tem também artigo, tá? Então a gente não tem a, o, as, os, uns, uma, umas. Né? Então o te ele já representa, né, o te, tá, o do. E até para usar para plural também, né? Exatamente, né? E lembrando, então acaba invertendo. Então, ó, a tradução é o livro da escola. Então, fica escola do livro, né? Exatamente. O que isso quer dizer? Porque lembra que o the, ele indica posse. Então quer indicar o quê? Que o livro, né, pertence à escola, né? Uhum. Por isso que no mandarim tem essa partícula dan. Então, ó, o livro da escola fica 学校的书. Ou, por exemplo, o dicionário do professor. Então lembra que a gente coloca o professor primeiro para depois o dicionário. Então fica 老师的词典, 老师的词典. E carro da empresa, né? Como que a gente está falando, né? Da posse, então o carro pertence, né, à empresa. Então, em mandarim, 公司的车, 公司的车. Acho que uma palavra que complica bastante os brasileiros, né, é a palavra dicionário. Então, tsu, tiano, lembrando que o sem manutenção de TS, né, tsu, tsu, então, ó, tsu, que é segundo tom, e tien, né, o IAN mandarim se pronuncia como ien. Então, tsu, tien, né, tien no terceiro tom e tsu no segundo. Então, toma cuidado muito com a palavra professor, né. É uma palavra básica, o chinês entende o que você está dizendo pelo contexto, mas muito aluno meu fala, lao shi, que significa sempre em mandarim, né? Lao shi. É um advérbio que significa sempre. Ele vai Exatamente. entender pelo contexto, né? Mas a pronúncia correta é lao shi, primeiro tom, e não lao shi. Lao shi é outra palavra que é o advérbio sempre em mandarim. Exatamente. Em mandarim, né, tem que tomar muito cuidado com a entonação, porque se você mudar um pouco a entonação, você pode estar falando outra palavra que não tem nada a ver, né? Como disse o professor, é uma palavra sempre, independente do contexto, acaba entendendo. Mas, dependendo de uma frase mais complexa, ele acaba não entendendo a palavra que ele quis dizer, ou vai ter isso. Se quis dizer sempre, o professor fica naquela dúvida. Não é legal trazer dúvidas, né? Exato. Tem que falar de uma forma clara. Então, não adianta você saber 10 mil ideogramas, 10 mil palavras, só que você não consegue pronunciá-las. Então, eu prefiro que um aluno saiba 500 palavras, saiba pronunciar perfeitamente, claramente, que ele vai ser entendido em qualquer momento na China, ou numa reunião, ou em qualquer momento que ele precisa se expressar. Então esse é o segundo caso que a gente está vendo, que é conectando substantivo com substantivo. Agora a gente vai fazer uma conexão, né, para transformar um país, né, um estado, uma cidade, para um adjetivo pátrio. Também pode ser um substantivo em português, né? Tem essas duas nomenclaturas em português, né? Substantivo e adjetivo pátrio, né? Então a estrutura é país, estado, cidade, mais o substantivo. Principalmente quando você quer dizer, um café brasileiro, um chocolate colombiano. Isso. A gente quer trazer, né? Comida mineira. Comida mineira, exatamente. Comida chinesa, comida japonesa, né? Que muita gente come. Então a gente quer trazer esse pertence para esse estado, né? Ou para esse país.
Então, como seriam esses exemplos, Chen? Exatamente. Então, ó, por exemplo, café brasileiro, você pode utilizar o TAN, né? Após o país, né? Brasil, paxi. Então, ficando paxi de café, paxi de café. Né? Então, lembrando, né? O mais importante, né? O núcleo, né? O substantivo núcleo, ele sempre fica no final. Então, café brasileiro, a gente tem que inverter a ordem. A gente tem que colocar Brasil primeiro, depois o TAN e depois o café, né? A palavra café no final. Exatamente. Então, lembre que mandarim sempre acaba invertendo com dano. Então, lembre sempre de inverter como se for fazer a tradução, né? E aqui, cultura chinesa, né? Então, vai ser 中国的文化. 中国的文化. 文化significa cultura, 中国, China, né? Então, cultura chinesa. A gente acaba invertendo. Como o Chen falou, né, o substantivo núcleo seria o 文化, que é a cultura. Isso. E mais um exemplo aqui, né? Que a gente falou, né? Comida mineira. Então, Minas, mi, na, né? Traduzindo pelo som, né? Mi, na. Então, comida, 食物, 食物. Ou seja, então comida mineira, 米纳的食物, 米纳的食物. Exatamente, né? E aqui uma coisa importante, pessoal, nessa gramática, né, nessa estrutura de frase, você pode omitir o the. É normal, né, a gente falar assim, paxi, café brasileiro, ou zhongguo wenhua, cultura chinesa. Você não precisa ter esse the. Eu acredito que vocês vão ver mais sem o the do que com o the nessa frase. Então é normal você falar direto. Então é outra forma que você pode omitir o the. Falar simplesmente paxi, café, ou sei lá, chá chinês. Zhongguo cha. E não precisar colocar o the. Exatamente. Né? Mas se colocar, tá certo também, né, Chen? É, que nem, até bem, assim, né, lembrei de um exemplo também que os alunos até têm bastante dúvida de como que eu falo, né, estudante chinês, né, aí vai dependendo também, se é estudante chinês, se é o estudante que está estudando o idioma chinês ou se você está falando o estudante da nacionalidade chinesa, né, então, se é um aluno, né, um estudante da nacionalidade chinesa, você pode falar 中国的学生. Ou, que nem o Arthur comentou, você pode omitir esse the, né, ficando 中国学生, né, então a gente utiliza, né, o país e diretamente, né, conectar com a palavra estudante, né, 学生, né. E já, quando que é aluno que estuda, né, o idioma chinês, mandarim. É o caso de vocês, né, que vocês também são estudantes chineses, né? Aí seria, né, 中文学生 ou 汉语学生. Isso, que Hanyu ou Zhongwen são formas de falar o idioma chinês. Então, Hanyu 学生 ou Zhongwen 学生. Lembrando que você pode colocar o the também, né? Isso. E aqui mais uma forma para vocês, né? Seria como conectar um adjetivo, né, com um substantivo, né? Quando a gente quer dar qualidade, né, para aquele substantivo. Isso. Então, aqui, por exemplo, né, uma escola bonita, né? A gente colocar aqui, né, tem escola, 学校. Lembrando, né, sempre inverter a ordem, né? Então, 漂亮的学校. Então, a gente colocar bonita, 漂亮 em frente, acrescentar o de no meio e depois 学校, escola no final. Exatamente, né? Ó, casa bonita, 美丽的家, 美丽的家. Então, 美丽é outra forma de falar bonita, né? Lembrando que inverte também. Isso. Tá? Então, esse caso aqui ele é muito usado, né, no nosso dia a dia, quando a gente tem um adjetivo com o substantivo, em muitas vezes a gente acrescentar esse the aqui, né, para realmente destacar, né, a qualidade daquilo, né? Exatamente, né? E essa última frase que muito aluno acaba errando a pronúncia da palavra 聪明. 聪明 significa inteligente, né? Então, 聪明的学生. 聪明的学生 seria um aluno inteligente, né? Exatamente, né? Ao ser, né? Lembrando, é ch, então, 聪明, né? Tem muitos alunos leem como com, né? Hongmin, ou Chongmin. Chongmin, eu já ouvi muito Chongmin, não. Chongmin. Até aquela personagem, né? O Kong, né? O macaco, né? Exatamente. Então, ali é com K, aí é outra coisa. É outra coisa. Aí é o K de com, né? Mas como é com C, Chi. Isso. Bom,
Aqui é uma aula básica, né? Eu acho que sabendo essas 4 estruturas já vai mudar muito o seu mandarim, porque o aluno, como eu disse, ele consegue traduzir, né? Ver a frase em mandarim e traduzir, mas ele não consegue criar frases assim e usar de forma correta, né? Quando ele vai fazer a tradução do português para o mandarim, né? Acaba errando muito essa parte gramatical. Então eu espero que com essa aula, né, do Dan, vocês consigam melhorar o mandarim de vocês. E não esqueçam de compartilhar para o seu amigo que também está estudando mandarim, né? Porque essa aula, como eu disse, é para alunos básicos, é para alunos intermediários e para quem sabe avançados também, né, Tim? Exatamente. E um ponto realmente muito importante também dessa aula é para vocês lembrar também, né, a posição, né, lembrando em mandarim, quando a gente quer, né, destacar alguma coisa, né, um substantivo, o substantivo núcleo, ele tem que vir depois, né? Então, casa bonita, né, a gente fala bonita casa, né? Então a gente sempre inverter essa ordem, né, livro do professor, professor, livro. Então a gente sempre faz essa inversão. Então, se você for fazer tradução de alguma coisa, então, toda vez que você identificar um T no meio, lembrando, na hora de traduzir, inverte a ordem. Exatamente. Se você gostou dessa dica e gostaria de aprender mais mandarim, não esqueça que nosso livro já está para venda. Você pode encontrar essa dica e muito mais no nosso livro físico, tá? Está na amazon.com.br ou você pode encontrar na nossa bio do Instagram, a nossa página de venda. Se você quiser ser um aluno nosso, nas nossas videoaulas, né? A gente tem todas as explicações e muito mais. Pode mandar um e-mail pra gente que nossa equipe explica tudinho para vocês. Exatamente. Espero que nessa aula tenha ajudado vocês e a gente se vê no próximo, né? Até a próxima aula. 再见。